Esse Esse daí é equipamento aqui é o top, ó. chamado, esse é o goniômetro. Esse equipamento, a gente faz o quê? Medidas de ângulo, só para relembrarem no caso, tá, pessoal? Esse tipo de equipamento ele foi criado no Egito Antigo, tá, com o intuito de identificar inclinações entre superfícies, né? Ou seja, medir ângulos. E o que é um ângulo? O ângulo é a abertura formada entre duas linhas que surge do mesmo ponto e segue direções diferentes. Perfeito? Então, nesse caso, nós temos ali Os uma abertura. egípcios, foi, E isso professor? forma-se ângulo. Foi? Foi os egípcios, foi? Não entendi. Foi. Por isso que Os jogaram egípcios que tanta inventaram esse praga lá, que sistema. esse nojento, que não sei o que eles tinham que inventar isso, inventar pirâmide. Mas é muito importante hoje para a nossa engenharia, viu? Faz ideia. Então, olha só. Então, esses ângulos, eles podem ser medidos com base nesse instrumento. Por exemplo, qual o ângulo de inclinação na sua escada? Qual o ângulo de inclinação de um morro? Você vai andar numa estrada, de repente ela tem uma subida. Qual o ângulo realmente teu carro vai subir ali nessa estrada, né? Então, assim, essas unidades, elas são muito importantes para física, para matemática, para engenharia no aspecto geral, né? Então, existe alguns modelos diferentes de transferidor, né? Nós temos os transferidores convencionais, aquele de plástico que a gente usa na escola, alguns que, inclusive, alguns alunos vocês já tiveram aí, né? E temos aí os mecânicos, né? Os que vão usar mais de serviço mecânico mesmo. Como esse aqui que está sendo apresentado, é um dos tipos que utilizamos na mecânica, tá? Ele normalmente é feito de metal, tá? Essa placa dele é de metal. A escala dele normalmente é de 0 a 180 graus. E nós temos esse outro ponteiro, que também é uma haste de metal, presa a um parafuso. Inclusive, esse próprio parafuso que está se prendendo ali no meio é o parafuso que serve para você fixar uma determinada medida. Perfeito? Observa aqui na própria imagem que está sendo ilustrada aí para vocês, você vê que à medida que a abertura vai se abrindo de um lado, o ângulo vai aumentando, e à medida que a abertura vai se fechando do outro lado, o ângulo vai diminuindo. Perfeito? Tá, e aí? Meu ângulo está aonde aí no caso? Meu ângulo está exatamente na comparação que eu tenho, tá? Na comparação que eu tenho dessa base aqui com essa base aqui. Por exemplo, aqui, quando nós posicionamos a nossa linha aqui, olha, nesse momento, estamos dizendo que a comparação dessa reta com essa reta aqui forma 83 graus. Enquanto isso, a comparação dessa reta aqui com essa outra reta aqui forma 96 graus. Tá, professor, mas e aí? Onde é que eu vou ver isso? Porque eu estou vendo nesse caso aqui somente uma escala. Só tem uma escala desse lado aqui, tá? Normalmente, o outro transferidor, que é o de plástico comum, utilizado nas escolas, por exemplo, você vai ter as duas escalas, tanto sentido horário quanto sentido anti-horário. Tá bom? No entanto, aqui você pode fazer a subtração básica, tá? Não precisa você ter os dois sistemas. Você pode simplesmente subtrair, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, lembra o seguinte, essa unidade aqui, ela está sendo analisada do meu ângulo desse ponto para esse ponto aqui, 83. Perfeito? Então, nesse tipo de equipamento, a minha unidade desse lado me define o ângulo formado desse lado aqui. A minha unidade formada desse lado define meu ângulo formado aqui. Perfeito? Então, se meu ângulo estar desse lado, basta eu pegar os 180 graus, que é o meu resultado final, e vou subtrair pelo meu 83, que é o que está aparecendo aqui para mim. E aí eu vou ter esse resultado 86. Perfeito? E assim sucessivamente, tá? Olha aqui no caso nosso ângulo modificando novamente, vamos parar ele em outro ponto. Aqui, por exemplo. Aqui nós temos uma outra relação, novamente o ângulo, esses dois ângulos aqui, essas duas linhas aqui, formando aqui no caso 66 graus.
é a abertura entre duas linhas que surge do mesmo ponto e segue direções diferentes. 66 porque ele veio do 0 até o 66. Ele não chegou ainda a 65 lá, 66 graus ainda, tá? Ok? Só que percebam que ele não está certinho no 66, mas ele também não está no 65. Isso aqui gera erros de medida também em alguns componentes mecânicos, motores e tudo mais. Eu tenho que ter uma precisão muito grande desse sistema. Tá? E para essa precisão acontecer, vamos entender mais profundamente como funciona essa ideia de graus. Tá? Todo mundo que sabe ler um relógio vai ter muita facilidade de interpretar isso aqui. O que acontece? Um grau, perfeito? Ele é dividido em 60 minutos. Dado com uma aspazinha assim, tá bom? Um minuto, como no relógio de todo mundo, né? É dividido em 60 segundos, que é simbolizado com duas aspas, assim como uma polegada simbolizada com duas aspas. Muito cuidado para não confundir também. Então, nesse caso, nós temos 1 grau, é o que vale a 3.600 segundos. Até aí, perfeito. Então, da onde é que eu vou ler 60 minutos no equipamento? Não sei como é que eu vou botar esse intervalinho de 60 minutos ali, tá? Com esse instrumento, pessoal, eu não tenho condições. Existem outros instrumentos, uniômetro, tá? Com algumas outras precisões significativas, ou seja, que ele tem também um vernier. Só que mesmo com o vernier, eu não tenho condição de fazer de 0 a 60 para ter uma precisão, por exemplo, de 1 minuto. Piorou ainda de segundo, tá? Mas nós chegamos a ter uma precisão, mais ou menos, aí no caso, uma precisão de cerca de 5 minutos de precisão nos nossos instrumentos, tá? Ou seja, comparando esse espaço com 5 minutos, é uma precisão significativamente grande em comparação a isso, tá bom? Vamos ver o outro instrumento como seria. Aqui, por exemplo, esse instrumento aqui, eu já tenho uma referência dele, além daquele ponteirinho, eu tenho o nônio aqui atrás dele. Olha, esse aqui é o nônio. Quem lembrou do nônio aí, né? Quem está correndo desse nônio aí, para não ter que calcular, não se preocupem, que ele é muito simples de identificar. Simples a nível absurdo, simplicidade. Os nossos equipamentos de medição, eles são feitos para serem simples. Até a gente entender fica tanto difícil, mas depois que você entende, fica uma beleza e uma maravilha, né? Então, aqui, olha. Se você observar, nós temos minha linha do 0 como minha linha de referência. Como todos os instrumentos, o meu 0 é minha linha de referência, tá? E eu tenho aqui as outras linhas do lado do 0, tanto à esquerda quanto à direita, que são as minhas linhas para me equiparar aqueles minutos, né? Os intervalinhos que eu tenho desse espaço aqui. Cada espaço desse aqui, olha, eu consigo medir e identificar pelo valor que está coincidente aqui. Perfeito? Então, eu posso medir tanto o sentido horário quanto o sentido anti-horário, tá? Quando eu tenho essas duas observações, eu tenho que observar também qual o nônio eu vou usar, se é esse nônio ou se é o nônio do lado de cá, tá bom? Se eu mover o instrumento, olha só, estou movendo o instrumento para um lado, estou movendo o instrumento para o lado esquerdo. Então, a minha medição do nônio vai ser o lado esquerdo. Se eu mover meu equipamento para o lado direito, tá? Minha medição do nônio vai ser para o lado direito. Lembrando que, considerando do ponto do 0, ó. Observem aqui no nossa própria apresentação, ó. Se eu zerar aqui, perfeito. Se eu movo para cá, o nônio vem para cá. Volto para o meu 0. Se eu girar para cá, o nônio agora é do lado direito. Perfeito? Então, não esqueçam disso para não ter erro de interpretação na hora de fazer essas medições. Perfeito? Então, vamos lá. Vou movimentar aqui um pouquinho.
Vamos movimentar ele um pouquinho. Vamos parar bem aqui. Legal, bem aqui. Qual a unidade? Aqui já apresenta para você o resultado. Mas como é que ele chegou a esse resultado aqui de 58 graus e 25 minutos? Tá? Como ele chegou a esse resultado? Vamos observar primeiro. Lembra que nós temos o zero como a referência, tá? Mas não podemos esquecer que o zero é a minha referência. Perfeito? Nunca esqueçam disso. Muita gente, às vezes, tenta olhar por aqui e não é aqui. É o zero. E o que eu vou ver nesse zero? Eu vou ver nesse zero os meus inteiros da polegada, tá? Vou ver os inteiros da polegada. Qual a minha unidade que está dando aqui no caso? Ó, vamos observar. O meu tracinho do zero em sua viagem, em torno desse equipamento, ele passou pelo 50, passou pelo 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. O meu tracinho do zero, olha, ele passou bem aqui, ó, 58. Passou pelo 58. 58 o quê? 58 graus. Tá? Ele passou pelo 58 graus. Só que meu tracinho do zero, ele não ficou em cima dos 58 graus e não chegou nos 59 graus. Ele está nesse percurso, nesse meio caminho. Quando chegou a esse ponto, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar qual o valor coincidente nessa minha linha em cima, no meu nônimo aqui em cima, tá? Lembrando que essa escala aqui é de 5 em 5, né? Então, nós temos, ó, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Então, meu resultado aqui, 20 minutos, 25 minutos, perdão, 25 minutos. Então, meu resultado aqui será 25. Não coloco vírgula, tá? Lembrem disso. Não é vírgula, não é ponto, é só a simbologia, tá bom? Então, tenho 58 graus e 25 minutos. Não botem ponto, não botem vírgula. Somente o símbolo do grau e o símbolo do minuto. Perfeito? Vamos a outra simulação agora do lado oposto do nosso equipamento, tá? Enquanto nós estamos movendo aqui, lembra que vai ter duas barras, duas artes embaixo, que vai estar formando esse ângulo, como nós vimos anteriormente. Vai ter as artes, a base do equipamento, junto com a outra arte formando esse ângulo, tá ok? Então, olha só. Vamos simbolizar uma outra medida aqui, vamos botar aqui no, sei lá, aqui 40... E aqui, tá ótimo. Nesse ponto aqui, no caso. Nesse caso, como eu vou vir para o outro sentido, do zero, observa que agora eu vou fazer a análise desse ponto. Enquanto nós estamos fazendo essa análise aqui, nessa parte da leitura do equipamento, eu estou tendo lá embaixo o meu instrumento aqui, plano, tá? E embaixo do instrumento eu vou ter uma medição, um ângulo formado aqui nele, olha, esse ângulo formado com essa unidade de medida encontrada aqui. Eu vou ter esse ângulo específico aqui formado. Ok? Então, qual é a minha unidade que está dando aqui meu resultado? Vamos observar. O zero é minha referência. Lembre-se sempre disso. O zero é a referência. Esse pontinho do zero é a minha referência. Se o zero é minha referência, quanto está dando aqui nesse caso? Tenho 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. Então, eu tenho 46 graus. 46 graus. Tá? Bota o símbolo lá. E vou observar agora qual está coincidente, né? Então, nós temos aqui, ó, não preciso contar de 1 por 1, de 5 em 5, tá? Mas, só para fim de informação, nós temos, ó, 5, 10, 15, 20 e 20, dou espaço, e 20 minutos. Perfeito. Esse é nosso resultado. 46 graus e 20 minutos. Então, é muito simples utilizar esse equipamento, é muito prático utilizar esse equipamento e dá uma precisão significativamente alta. Professor, existe algum equipamento que nós teremos as precisões de segundos? Se existe, até o presente momento, eu desconheço. Tá? Eu desconheço. Eu nunca vi, nunca utilizei, mas se existir, vai ser um equipamento realmente inédito para mim. Tá? Apesar de que eu não duvido de nada hoje em dia. Existe tudo hoje em dia no mundo, né? Tá bom?
Então, isso aí é o nosso equipamento conhecido como goniômetro. Perfeito?